Não culpe um palhaço de agir como palhaço. Pergunte a si mesmo por que é que você continua indo ao circo. Ir ao circo é uma opção sua e não do palhaço. Pastor Silas Malafaia, o senhor afirmou que o pastor Mirim Miguel Oliveira é uma farsa. Em primeiro lugar, ele não é pastor. E eu vejo que ele foi preparado desde criança. Nós vamos ouvir o vídeo mais impressionante que está viralizando aí na internet agora. Esse vídeo, meus queridos, olha, ninguém esperava por essa. Eu tenho certeza que você não esperava por essa. Bom, até hoje eu me contive para falar a respeito desse assunto tão delicado, que é esse menino, esse adolescente de 15 anos de idade, chamado Miguel Oliveira. Eu preciso deixar um vídeo a respeito do meu posicionamento, porque as pessoas muitas vezes acham que eu estou fugindo do assunto e que eu não quero entrar em polêmica. Mas o que eu vou falar para vocês vai desmistificar tudo que você pensou até agora sobre esse menino. Eu quero tratar de algo muito mais profundo que ninguém enxergou ainda e que provavelmente vai abrir os seus olhos em relação até aos seus filhos dentro da sua casa. O Miguel, ele é um adolescente, ainda não é um adulto, mas ele hoje já é construído. O que acontece é que ele hoje representa realmente, através de alguns vídeos, uma farsa. E eu vou passar alguns vídeos para você, mas até o final desse vídeo, você vai entender melhor por que ele é vítima. E uma vítima muito triste. Uma vítima muito judiada pelas circunstâncias da vida. É com muito temor a Deus que eu falo isso, porque eu tenho filhas, e todas elas servem ao Senhor. Elas já estiveram pregando também na igreja. E eu sempre tenho um cuidado muito grande em guiá-las num caminho que não venha trazer religiosidade, mas que venha levá-las a um relacionamento com o Senhor, através do Espírito Santo. O que eu vou abrir aqui é muito sério. Eu não sei nem se eu vou receber um processo em cima disso pela família do Miguel, mas eu vou falar de algo que Deus tocou no meu coração, irmãos. Eu vou dizer para vocês, eu lamento ter que dizer as coisas que eu vou dizer aqui, mas eu me dou no direito de falar tudo que eu vou falar aqui. Quem me conhece sabe que eu não vou poupar palavras. Eu sou a pastora Renata Vieira. Se você puder e achar que faz sentido me ajudar apenas dando um like no vídeo, curtindo o canal, falando algum comentário, eu quero ouvir sua opinião. Isso vai produzir com que mais pessoas ouçam esse vídeo e traga para mim uma resposta de que realmente vale a pena continuar fazendo esses vídeos. Eu quero fazer porque eu quero realmente edificação da igreja, mas eu gostaria de coração de ver um resultado disso. Assista comigo esses pequenos vídeos desse rapaz, tá bom? Um vídeo aí que tá viralizando de você pedindo R$1.000. Isso foi num culto em Brasília em janeiro. E se eu quiser pedir 10 mil em cima da outra, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, porque pega sim ou não. Por que tá ferindo o sangue da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho uma arma, um revólver na cabeça de alguém, ó, sabe no altar? Que pelo culto. Voluntária, né? Voluntária. Vê o culto. Eu abri uma live esses dias em cima do monte, Marcos Lima é testemunha, pedindo pix pra voto. Meu pastor é Jesus, tá amarrado. Você tem que ter bastante autoridade na terra. Diga glória a Deus. Ei, eu tô falando of the king é pra mim, não é pra você não. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas quem é esse The King the Power? E a irmã que falou lá aquele palavra em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas... Acabou. É negócio de The King, The Power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar... Se eu quiser falar Messi, se eu quiser falar Mahá... E o que fere o sangue da igreja por causa disso, irmão? Se Jesus quiser usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar a TV, pode usar o meio de comunicação, pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através dos hinos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Tô dando livramento pro homem da tua família. Ui, Jesus, cuidado senão vai cair, gente, segura. Tá filmando ali o crente aranha, pega, caiu no altar. A gente tá cansado de saber que isso não é a unção do Espírito Santo, que é uma farsa. Eu lamento dizer, e eu tenho até pena desse menino, porque é um garoto inteligente. Ele tem uma inteligência aguçada para a idade dele, mas ele tá sendo usado pro mal, para enganar as pessoas. Na verdade, esse profeta Mirim, ele já tem atraído essa atenção massiva desse cenário evangélico. O nome dele, né, tá sendo assim como de outros líderes populares. As pessoas já estão comparando ele com Leonardo Sali, pastora Renálida, pessoas que têm sido associadas a uma nova onda de celebridades gospel. Pessoas que não têm a vida com Deus, pessoas que realmente se tornam como prostitutos da fé. Essas pessoas são figuras que têm em comum não apenas esse reconhecimento de um público no geral, como pessoas que não têm intimidade com o Espírito Santo, mas trabalham em cima de um mercado da fé, mas também como pessoas que têm o afastamento de princípios fundamentais, de uma vida cristã autêntica, comprometida com a verdade. Em muitos casos, o que se vê é um teatro gospel em pleno espetáculo. Então aí vem a busca incessante por visibilidade, por reconhecimento, promessa de uma fé que se vende como um produto, como uma mercadoria espiritual para os
fiéis. Se você quer uma oração, faça um Pix. Se você quer que eu descubra seu CPF, tudo com segundas intenções. Esse tipo de liderança se baseia mais na imagem do que na substância espiritual. É um reflexo de um fenômeno real, que é o vazio de líderes verdadeiramente comprometidos com a palavra de Deus. A ausência dessa profundidade teológica, ética, emocional, em muitas figuras, ela cria um cenário propício para manipulação e para exploração dos fiéis. Seguidores, que são especialmente aqueles que buscam respostas rápidas, milagres, soluções materiais para suas vidas. A famosa teologia da prosperidade, que tem enfoque, sabe em quê? Riqueza, sinal de bênção divina para eles. Quando na verdade a riqueza em muitos momentos é sinal, inclusive, de maldição. Depende de como ela é adquirida. Um dos maiores exemplos dessa distorção da mensagem cristã é quando nós criamos essa expectativa de que Deus está mais interessado no sucesso financeiro de alguém do que numa vida de santidade e de serviço contínuo. Essa realidade tem gerado um paradoxo, onde os líderes recebem aplausos, recebem projeção, e o custo pessoal e espiritual para muitos é altíssimo, porque o glamour da fama, queridos, no meio dito como gospel, é muito sedutor. Ele carrega com ele uma pressão imensa. Para esse menino, Miguel Oliveira, por exemplo, esse status de profeta não é apenas uma posição de prestígio, mas é também uma carga de expectativas intransigentes. A necessidade que ele tem de agradar seguidores, de manter relevante, de performar uma espiritualidade que muitas vezes não corresponde à realidade dele, à realidade interior dele, são uma das armadilhas mais terríveis desse tipo de ascensão. E essa dinâmica que vai se agravando com o jovem em busca de validação, começa a colocar a imagem de uma linha de frente de um homem muito espiritual, que ele não é nem homem ainda, quanto mais um homem espiritual, que está à frente da verdadeira transformação que Cristo deveria gerar nesse menino. Muitas pessoas não percebem ou preferem ignorar o impacto psicológico e emocional dessa vida, que está sob constante observação. Deixa eu falar para vocês, a fama, ela traz com ela, inevitavelmente, o peso dos cancelamentos, das críticas, dos ataques implacáveis, especialmente nas redes sociais. Você pode notar que ele está perdendo o controle total, porque ele não tem estrutura para aquilo. Até adultos podem sofrer a mesma coisa, não tem estrutura. Ele está começando a surtar. O mais interessante é que um conselho tutelar que proíbe o menino de pregar, então parece que ele realmente não pode mais pregar em lugar nenhum, porque o conselho tutelar proibiu, para que ele tenha que entrar em cena, os líderes falharam. Quem são os líderes dele? Os pais, os pastores. É necessário entender que quando esses líderes falham, erram ou simplesmente não atendem às expectativas dos seus seguidores, eles são rapidamente alvos de ataques ferozes. A pessoa sofre o que ele está sofrendo agora, que é a dor do cancelamento, a sensação de traição, o medo que está sendo rejeitado, a pressão de se manter perfeito, com reputação. Isso pode ser devastador para a vida de alguém. Para um jovem que ainda está no processo de crescimento, esse menino, vamos entender o que é um menino de 15 anos. O cérebro dele não cresceu o suficiente para parar de crescer como nós, que já somos adultos. Ele ainda tem um cérebro que está crescendo, irmãos. Ele está em amadurecimento. E isso pode ter efeitos profundamente traumáticos no cérebro desse rapaz. Eu olho como mãe, porque nesse cenário, a responsabilidade é dos pais. E sem dúvida isso é um ponto muito crítico. Porque quando eu observo a ascensão de figuras como o Miguel Oliveira, fica evidente que a trajetória dessas pessoas não é apenas uma consequência das suas próprias escolhas, mas foi também uma direção daqueles que foram gerando, formando, construindo esse menino. Foi também algo fruto da omissão e, em alguns casos, da negligência dos cuidadores dele. Porque, pelo que eu entendo, a mãe desse menino contou para ele sobre esses milagres que ele é. Ah, você é um milagre, você era mudo, você era surdo, você... Isso tudo é algo muito profundo e que nunca conseguiu ter amparo documental. Todas as vezes que ela é questionada sobre esses laudos médicos, nem o menino sabe, até ele, se você for olhar na sua linguagem corporal, ele se sente constrangido quando é perguntado, ele não conseguiu mostrar. Ele foi construído através de histórias. Assim como, não sei se vocês já ouviram falar, existe uma cultura que vai passando de pai para filho, principalmente na cultura judaica. Histórias que os pais contam aos filhos. Isso é algo muito sério. Nós estamos falando de pais que veem seus filhos subindo ao altar da fama gospel, muitas vezes se deixando seduzir pela imagem do sucesso daquele menino e pelas necessidades que eles vão ter supridas quando aquele menino se tornar um ícone de sucesso, sem perceber o que está acontecendo por detrás das cortinas. Eles permitem que os seus filhos sejam projetados para uma exposição precoce, sem oferecer suporte emocional e espiritual necessário para lidar com toda a pressão dessa visibilidade. E para falar a verdade, isso não é só uma realidade na vida dos pais do Miguel, é uma realidade na vida de vários e vários cantores mirins. Alguns deles, eu conheço muito bem, até hoje carregam problemas psicológicos, não são normais, porque o pai e a mãe colocavam para fazer sucesso desde criança. A pessoa nunca teve infância. Esse menino nunca teve infância, certamente. Ele tem reações de um narcisista, ele tem reações de alguém que não tem referencial de autoridade sobre a vida dele. Você pode ver pelas reações que ele tem, sim ou não? O jeito que ele manifesta. Em vez de você questionar os valores e as dinâmicas de poder que estão em jogo nos seus filhos, muitos pais, como você, estão optando por não interferir nisso, porque você acha que a fama é um reflexo de sucesso, de uma obra divina, que Deus está fazendo aquilo. Mas eu quero dizer pra vocês, é só você assistir apenas um vídeo, um reel, um shorts desse menino, pra você entender que Gálatas 5 nos dá como referência aquilo que vem de Deus. E o que vem de Deus produz o fruto do Espírito. É um sinal claro de uma vida transformada por Deus. Criança
crianças ou qualquer pessoa que demonstram desrespeito, rebeldia constante, falta de amor, impaciência, falta de paciência com as pessoas, domínio próprio, é um menino que está se revelando e ainda não foi nem profundamente alcançado pelo Espírito Santo. Ele precisa ser discipulado com mais firmeza, porque é importante lembrar, gente, as crianças são terrenos férteis. Esse menino foi um terreno muito fértil e continua sendo. Só que eu vejo tudo num nível muito avançado, porque ele já tem uma imagem. Ele não teve, eu volto a dizer, infância. Com 2, 3 aninhos eu pesquisei toda a vida dele. Eu olhei a biografia dele. Eu assisti tudo que tinha de YouTube dele. Eu queria ter uma opinião formada que fosse aquela que o Senhor me desse na formação de todo conhecimento a respeito dele. E eu olhei para a mãe, e eu vi a mãe, uma mulher que nem era da igreja, uma mulher que passava por situação financeira difícil, que seguia e visitava as igrejas que a avó do Miguel, mãe do Miguel, frequentava. E me parece que toda a família da mãe sempre foi crente, ao contrário daquilo que ele diz nos podcasts por aí. E sendo crente, ela colocava vídeos, ela colocava fotos, ela levava aos cultos para visitar onde ele era realmente exposto a grandes pregadores pentecostais. E aí o que acontece? Como grandes líderes e pregadores pentecostais, ele passou a agir. Porque muitas vezes essas crianças não têm o temor, porque elas ainda não aprenderam. O temor do Senhor não é algo que a criança nasce com ele. Esse menino tá falando numa falta de temor que dá medo. As pessoas estão chamando ele de endemoniado, queridos, não tem nada de endemoniamento ali. Ele é uma criança numa fase jovem, de adolescência, no princípio da adolescência ali, 13, 14, 15 anos, sem temor a Deus. Porque Provérbios 1:7, a Bíblia fala que o temor a Deus é ensinado, tanto com palavras como por exemplo. Me parece que a família materna, toda crente, não compactua com nada disso. O pai sempre teve problemas com alcoolismo, então abandonou a mãe, depois voltou ao lar, mas todos não trabalham. Todos têm na criança, automaticamente, fonte de recurso financeiro, de sustentabilidade e prosperidade. Essa postura cristã não nasce automaticamente, ela se forma. A postura cristã de temor a Deus, como eu ensino às minhas filhas, de não falar o nome de Deus em vão, de trabalhar em cima da sua postura, de ser alguém que não quer usar uma roupa indecente, não porque não pode, mas porque é tão triste pro Espírito Santo olhar pra você e ver que ele te fez tão linda e você não dá valor àquilo, você se mostra pra todos. Qual o valor que você vai dar quando você tiver um esposo? Sabe, as coisas têm que fazer sentido pra eles, tudo tem que ser ensinado. Tudo isso nós ensinamos com uma forma como correção, como ensino, com amor, principalmente com testemunho dentro de casa. A verdade é que essa exposição precoce do menino, quando não é acompanhada, pode gerar um desgaste emocional tão intenso que jovens como esse Miguel Oliveira e até cantorzinhos gospel podem ser presos a um ciclo vicioso de busca de aprovação. A imagem que eles têm deles mesmos, ele começa a projetar para que os outros vejam ele como alguém autêntico na sua fé, como alguém que tem solidez no caráter. Mas aí quando chegam as críticas, que elas sempre chegam, existe uma dor que vem da perda da credibilidade e às vezes é avassaladora. Esse menino tá com uma dor avassaladora desse cancelamento. E eu posso te dizer, ele tá lutando para poder respirar alto, para poder... Porque agora existe o ego, existe o orgulho, existe a noção da maldade já está nele, juntamente com a falta do temor, porque ele começou a ser usado como uma máquina de fazer dinheiro. Então aí, ele tá se automutilando, porque ele tá se defendendo, subindo nas últimas instâncias para defender a postura dele, e você não vê verdade nele, longanimidade nele, fruto do Espírito nele, estrutura pastoral nele, porque ele continua sendo apenas uma jovem, criança, adolescente. Entendeu isso? Na verdade, se você considera muitos desses líderes ainda num processo de amadurecimento, você vai buscar entender melhor quem realmente eles são, porque existe um turbilhão de expectativas internas e externas em cima de garotos assim. A responsabilidade dos pais deve ser algo tão profundo, irmãos, porque a base sólida dos seus filhos, eles olham para os pais. E quando o seu pai te faz de máquina financeira de sucesso, principalmente quando se trata da fé, quando você começa a incentivar seus filhos a alcançar sucesso, fama, e você não orienta, não guia, não protege das armadilhas do glamour da fama, ou principalmente quando se trata da fé, em proximidade do Espírito Santo, em conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, em amadurecer. Deixa eu te dizer, todo pai, toda mãe conhece o teatro gospel dos filhos. Quando você vê um teatro gospel no seu filho, comecem a questionar se o que ele está sendo vivido realmente é o reflexo de uma fé genuína, ou se é apenas uma performance. As crianças são muito boas em performar. Muitas vezes, até mais que os adultos, porque eles repetem apenas aquilo que aprendem. São esponjas, são terrenos férteis. Eles precisam estar atentos ao lado emocional dos seus filhos e o impacto psicológico da exposição deles, constante. Principalmente esse equilíbrio entre ministério, vida pessoal. Ele era uma criancinha de 2, 3 anos. Deixa eu dizer pra vocês, todos esses aspectos, tudo isso vai dificultar a vida desse menino. Vai dificultar e muito. E eu falo pra vocês de coração, não existe nada mais importante nesse momento, na vida dessa criança, desse adolescente, do que realmente começar a questionar, abrir o coração e entender como ele chegou nesse lugar. Porque ele precisa chegar nesse lugar de paz, onde ele realmente tem um encontro com Deus, um equilíbrio. Deixa eu dizer pra vocês, o maior desafio é restaurar o foco. Porque o verdadeiro chamado cristão não se baseia no sucesso terreno aqui, nesse glamour da fama, das promessas de riquezas materiais, de viver uma vida de igreja em igreja, pregando, cheia de glamour, não. O maior chamado cristão, ele é construído de uma vida em serviço, de servir o próximo, de servir a casa de Deus, de ter humildade, de ter fidelidade com Cristo. Os pais, eles têm que ser os primeiros a ensinar os seus filhos uma vida de autoridade espiritual, mas que não vem da fama, nem dos seguidores da rede social. De uma vida de caráter de Cristo, que reflete na vida da pessoa. De autenticidade. O cristianismo genuíno, ele exige uma vida de transformação de dentro pra fora. Não é uma performance, não é pra agradar os outros. A responsabilidade, gente, é imensa. Porque os pais, mais do que nunca, eles precisam se tornar esse alicerce e estabilidade emocional pra esses filhos, de uma maneira autêntica, longe de pressões externas, distorções. Tá entendendo isso? Então, assim, cortem a religiosidade dos seus filhos, cortem de coração. Faça com que eles entendam que, na verdade, muito mais importante do que ficar falando em línguas é ler a palavra de Deus. Muito mais importante do que ficar gritando, fazendo cenas ali do mundo pentecostal,
muito mais importante do que tudo isso é você entender o que Jesus quer de mim. São crianças que precisam conhecer o Deus que se revela a elas. Deus se revela às crianças. A Bíblia diz isso. Mas, irmãos, ali, infelizmente, ele não foi bem acompanhado. Isso vai gerar um desgaste emocional muito intenso nele. E agora, ele já não é mais também um inocente. Porque ele agora já se tornou sede dessa planta do mal, da religiosidade que foi plantada no coração dele. Por isso que ele não consegue ter mansidão. Ele não consegue ter respeito, submissão. Ele não consegue nem conversar normalmente com alguém.